Domingo, dia 22 de junho, estamos chegando para trazer as notícias do Vasco, falar também a respeito dos outros times que estão na Copa do Mundo de Clubes, é importante, né? Às vezes eu acho assim, gente, a gente está no meio do futebol, é bom saber um pouquinho dos outros também, né? Então, vamos lá. E quero também, hoje vai ter aqueles abraços, contratações. O torcedor está esperando. Vasco até agora nada. A gente vai trazer mais uma vez o Admar Lopes para falar a respeito desse tema aí, né? Então são coisas importantes que a gente tem que trazer aqui. Mas antes quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante, e manda esse link para outras pessoas para também inscrever no nosso canal, né? A partir de amanhã o Vasco já volta aos treinamentos, o noticiário vai esquentar e aí você vai ter muito mais conteúdo porque foram 10 dias paradinho, mas a gente vai fazer um belo vídeo para você. Vamos então trazer as notícias do Vasco neste domingo, porque o elenco se reapresenta amanhã ao técnico Fernando Diniz, depois de 10 dias de férias, já estava no planejamento do Vasco da Gama e o Fernando ganha agora um prazo bastante interessante para fazer um trabalho, conhecer melhor os jogadores, como ele mesmo chegou a falar em várias entrevistas. Gente, eu ainda estou conhecendo o elenco, estou conhecendo os jogadores que chegaram agora, estou conhecendo a base. Então, ele vai ter esse tempo a partir de amanhã para montar um time bem mais competitivo. Tomara, porque o vascaíno quer o time na primeira fileira do Campeonato Brasileiro. Mas o Wellington tá difícil, mas tem que tentar, né? Tem que melhorar. Para isso foi contratado o Fernando Diniz e está todo mundo esperando reforços também. Cadê os reforços? O Admar Lopes, ele que foi scout dos clubes europeus, ele inclusive está implantando um novo sistema dentro do Vasco, como ele fala. Muito obrigado, pergunta bastante interessante. Eu acredito bastante no scouting. Eu acredito que o scouting é um processo, ou seja, há vários intervenientes no scouting, ou seja, há o processo de identificação, há um processo de validação interna, há um processo até de uma validação técnica do treinador, depois há um enquadramento financeiro, há um processo que envolve várias pessoas. Eu acredito, eu já estive envolvido em várias fases deste processo na minha carreira, e acho que ver este processo e ver o futebol de visões e de prismas, de olhares diferentes, acho extremamente enriquecedor. Numa função mais de decisão, vou valorizar o processo, vou tentar melhorar os processos internos, e o objetivo será sempre errar o menos possível. Eu queria falar mais uma vez sobre um jogador especificamente, a gente deu há pouco tempo aqui, sobre o Léo Jardim, que houve um avanço nas conversas de renovação de contrato dele, que é um dos objetivos do Vasco. É uma renovação que vem arrastando há muito tempo e a gente sabe que você trabalhou com ele em 2 clubes na Europa, né, no Lille e no Boa Vista. Eu queria saber como é que é a sua relação com o Léo, especificamente, se você já teve algum dedo nessa conversa, nessa renovação de contrato dele, se você já está atuando nessa questão, e para avançar, se você já teve algum papel importante em relação a isso. E a minha segunda, se possível, em relação a reforços, como muita gente já falou, eu queria saber se o Vasco já tem algum setor que você e a diretoria, a comissão técnica, entendem que são importantes para o Vasco atacar no mercado, posições dentro do campo. Meio campo e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado pela questão. Em relação ao Léo, tenho um passado de profissional com ele, mantivemos uma relação de amizade, é alguém que eu mesmo durante estes anos pontualmente comunicava, foi das primeiras pessoas a parabenizar quando eu decidi aceitar este desafio do Vasco. Temos falado bastante e eu acredito que nos próximos dias poderão haver avanços significativos em relação à renovação. É a vontade de ambas as partes e quando todas as partes querem, acho que o entendimento vai acabar por chegar. Em relação à segunda parte, vai-me desculpar, há ideias em relação às posições, mas também
há jogadores em função, há toda uma gestão do dia-a-dia do grupo e não vou focar apenas numa posição específica, até por respeito aos jogadores que fazem parte do elenco. Queria voltar na pergunta do colega sobre scout. Você foi scout por um bom tempo na sua carreira. E numa situação como a do Vasco, a situação financeira limitada que o Vasco tem hoje, o scout acaba tendo uma grande relevância, identificar jogador, buscar bem no mercado. Eu queria te perguntar como vai ser sua relação com o departamento de scout do Vasco. Você pretende dar ali sua cara, dar seu perfil, tentar mexer na estrutura desse departamento? Como é que você vê essa questão? É uma boa questão. Eu estive reunido ontem com os scouts do clube, não é? Conversamos bastante. O meu objetivo, obviamente, é chegar, analisar, ver e trabalhar com eles. Eu acho, humildemente, que consigo aportar alguma coisa ao trabalho deles, em termos de processo, em termos de visão, em termos de formas de ver o futebol e formas de ver o scouting. Vamos tentar optimizar ao máximo os recursos existentes e o objetivo é que manter, analisar e trabalhar juntos para conseguir. Thank you for being here. Thank you guys. Thank you guys. Bye. Bye bye. Finally, it's over. This is just the beginning. Hi guys, we're finally here. This video is so blurry. I need to fix it. Dar resposta às necessidades do Vasco com a equipa existente. Aí o Admar Lopes, o novo homem forte do futebol do Vasco da Gama. Ele tem vários contratos para renovar, os mais recentes agora já do Léo Jardim, que é um baita de um goleiro, o próprio Felipe Coutinho, tem Jair, tem Paulinho, tem Alex Teixeira, são jogadores, Puma Rodrigues, que vão ter contrato encerrados em dezembro. O Vasco faz um jogo amistoso no dia 5 de julho, 5 da tarde, lá em Natal, no bonito estádio Arena das Dunas, estive lá na Copa do Mundo, e vai enfrentar a equipe do Montevideo Wanderers e vai arrumar US$ 1,5 milhão. Esse jogo também é importante para o Diniz saber como volta seu time para o Brasileirão, enfrentando o Botafogo do Mané Garrincha. Esse jogo não tem data ainda na tabela recentemente divulgada pela CBF, mas acredito que nos próximos dias a entidade já estará trazendo as datas dos jogos do Vasco que ficaram a definir. Até porque são contra clubes que estão em Copa Sul-Americana, em Copa Libertadores, então tudo isso aí, o próprio Vasco, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz, antes de sair de férias, já tinha pedido à comissão técnica alguns jogos, treinos, para movimentar a equipe e conhecer ainda mais o seu time. O Felipe Coutinho, o Pablo Verrete e também o Lucas Piton viajaram com suas respectivas famílias para a Europa, se encontraram na Itália, lá na Sardenha, que é um lugar muito bonito, em uma ilha do Mediterrâneo, para passar alguns dias de férias na Europa, principalmente na Itália. Gente, eu vi nas redes sociais, inclusive eu vi do meu amigo Joel Silva, né, que o Vasco e a Nike vão fechar um contrato de 7 anos, e o Vasco vai receber algo em torno de R$300 milhões em lojas temáticas. Então, foi meu amigo Joel Silva que trouxe essa informação que a gente está trazendo de novo aqui para você. E outra coisa que a gente quer falar é a respeito dessa notícia. Eu até falei com um dos vice-presidentes do Vasco da Gama e disse: Wellington, esse assunto é da SAF, não é com a diretoria administrativa do Vasco da Gama. Tomara que seja, até porque é uma baita de uma fornecedora e um contrato de R$300 milhões aí, né, ajudaria demais ao Vasco da Gama. Tem muita gente cobrando também a obra. Cadê a reforma de São Januário, o novo São Januário? Por enquanto, a gente também está fazendo essa pergunta e aguardando uma resposta. Não acredito que saia a obra este ano. A tendência é que saia para o ano que vem, pelo menos foi o que eu ouvi recentemente. Braços que eu prometi?
que é muito importante, né? A gente trazer esses abraços. Tem meu amigo aqui, o Regis, lá de Poços de Caldas. Regis, manda seu sobrenome, meu ídolo. Ele está pedindo ao torcedor do Vasco para interagir e falar de quais cidades estão, para a gente ver o tamanho da torcida vascaína, né? O João Monteiro, Aracaju, Sergipe. O Paulo César sempre conosco em Bom Jesus de Itabapuana. O Luiz Ricardo. O Pietro Oliveira está em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. O Ivan Monteiro. O Cleiton Bergantini. E também meu amigo Carlos Eduardo Cabral, lá em São Gonçalo. O Adriano Eduardo, em Santos Dumont, Minas Gerais. O Rômulo Tadeu, a Conceição Silva está em Ubá, Minas Gerais. O Sérgio Henrique, né, está lá em São Vicente, em São Paulo. O Renato Reis, quem mais aqui? Natanael Silva e o Manuel Gonzalez. E a Bia, de Copacabana, também acompanha o nosso trabalho e é uma grande vascaína. O Natanael Silva, inclusive, disse, o Wellington, não fala dos outros clubes, não. Eu acho que é importante a gente falar, Natanael. Por exemplo, o Flamengo está para vender agora o Wesley e quer 190 milhões de reais pelo passe do Wesley. Né? Eu acho que é interessante saber isso, não é verdade? Então, são algumas informações. O Botafogo joga nessa segunda-feira com o Atlético de Madrid para confirmar sua classificação. O Fluminense joga na quarta-feira para também confirmar a sua classificação na Copa do Mundo de Clubes. Deixa aí o seu comentário, deixa o nome da sua cidade para a gente mandar aquele abraço bacana para você e se liga nas notícias aqui. Wellington Campos, FC. Pô, você é amigo desse cara aí? Olha o que esse cara aí falou. Ih, olha esse cara aí. Olha o cara. Olha a pergunta do cara. Então, a gente aqui na Placar, democraticamente, te dá uma oportunidade de rever o lance placar, jogada placar do Barã, e se defender, né? Ou, né, concordar com quem te defendeu, né? Você acabou de defender o Abel, né? Eu não esperava isso. Você acabou de falar que ele não é mal educado e não foi mal educado. Então, vou te dar a oportunidade de falar mais sobre isso. Cadê o vídeo do Barã? Pergunta para o Abel. Todo mundo já recebeu, mas vai ver de novo. Confira aí. Abel, deixa eu aproveitar que você já falou bastante de Mundial. Hoje chegou ao Brasil mais um português, dessa vez para ser executivo de futebol. Foi apresentado no Vasco da Gama. Não sei se você conhece ele, o Admar Lopes. Sabe quem é? Chegou a trabalhar no Porto, foi executivo do Bordeaux. Você não quer fazer outra pergunta? Não, quero fazer essa. Você conhece ele? Vocês chegaram a conversar? Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta. Eu não quero fazer... Não. Eu não estou aqui para falar do Palmeiras, você vai fazer uma pergunta... Sobre o Admar. A pergunta é sobre o Admar Lopes. Ao longo do primeiro segundo... Que o Abel não falasse sobre o Admar Lopes. Não tenho nem ideia se eles têm algum tipo de problema, alguma rusga, enfim. Realmente eu não entendi porque que não quis falar do Admar. Vocês devem pensar que eu sou... Pode ser que já houve algum tipo de problema, eu não sei. Você é assessor do Admar ou você só quer ver se você é o Coringa, né? Você quer ver o circo pegar fogo, né, o Barã? Você... Não. O Casimiro já tinha dado essa orientação quanto à sua pessoa, essa letra. Fala. Aqui, ó. Primeiro, eu quero que você questione bastante. Porque tem muitos questionamentos, então é importante você me questionar. Não, mas fica bem à vontade. Primeiro, as pessoas precisam entender o seguinte. É um erro grosseiro de avaliação você falar que uma pergunta ela é boa ou ela é ruim por conta de uma resposta. É um erro de avaliação que se tem. E aí eu venho para o caso do Abel, tá? E agora a avaliação da torcida do Vasco. Se o Abel responde assim, conheço o Admar, baita profissional, chega para agregar o futebol brasileiro, trabalhei com ele no Porto, muito bem sucedido, espero que ele tenha sucesso, mais um português no Brasil, boa sorte ao Admar. Os torcedores do Vasco, me refiro somente aos torcedores do Vasco, os torcedores do Vasco estariam falando, sabe o quê? O Barã é muito bom, o Barã é Flórida, o Barã foi lá e falou do Vasco, olha a resposta do Abel, o Barã é muito bom. Se eu fizesse a mesma pergunta
Então as pessoas estão avaliando se a pergunta é boa ou ruim de acordo com a resposta. E não é só comigo, eu vejo isso Mas diariamente. os torcedores do Vasco têm lugar de fala na Copa do Mundo de Clubes? O Vasco está disputando o Super Mundial. É algo razoável perguntar de Vasco na hora de uma coletiva do Palmeiras, Baran? É isso que o povo quer saber. São 2 pontos aí. Primeiro ponto, o torcedor precisa entender qual é o seu veículo, para onde é que você está trabalhando, para quem é que você tem que entregar aquilo. Eu tenho um canal nichado, eu tenho um canal que fala do Vasco, eu tenho um canal que fala só de Vasco. Então a culpa é de quem te chamou, é isso? Todas as oportunidades que eu tenho na Copa do Mundo para falar de Vasco, eu falo. E eu falo diariamente. Só para você ter uma noção, eu fiz uma live com a camisa do Vasco no meio da torcida do Flamengo, na Filadélfia, na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Tá aí a live, para todo mundo ver. E chamando o torcedor do Flamengo, conversando com o torcedor do Flamengo sobre o Vasco. Porque o que me interessa é o Vasco. Eu estou lá para falar de Vasco. Então, eu só fui para a coletiva do Abel para fazer essa pergunta. Então, esse é um ponto. O outro ponto que você toca, né? O Vasco tem espaço. O espaço não era do Vasco. Era de um português que eu, como vascaíno, quero buscar informações. Quem é que poderia me dar informações sobre ele? O técnico do Palmeiras. Então quer dizer que se aparecer um brasileiro, tá um brasileiro aqui passando na rua, vou perguntar assim, me dá informações aí sobre o Leonardo Baran, porque ele é brasileiro? O Flamengo do teu coração está contratando um atacante japonês, que você não conhece, que poucos conhecem, que não se tem informações sobre esse atacante japonês. Porra, você no dia seguinte encontra um cara que é do futebol japonês e trabalhou com esse cara no Japão. Você não vai perguntar para ele, fulano, tu conhece esse cara aí? Claro. O que você pode falar desse cara aí? Cara, o que eu fiz foi um negócio absolutamente normal e claro. natural. Você não fala do Zico Hernani. Eu vou falar do Zico. Eu vou falar do Zico. Para. Eu vou falar do Zico. Não. Se o Zico tiver no Japão, o Zico tá lá no Kashima. O Zico tá no Kashima. Se o Kashima anuncia a contratação de um brasileiro, cara, vão chegar no Japão e perguntar pro Zico, Zico, você conhece esse brasileiro que tá lá? Em qualquer situação. Vão perguntar. Isso é natural, isso é normal. Eu, como um canal dedicado ao Vasco, busquei informações de um renomado técnico português que trabalhou com o Admar no Porto, busquei informações sobre essa pessoa. E vou finalizar dizendo o seguinte, você acha que o Abel foi indelicado comigo? Não. Sabe com quem ele foi? Sabe com quem ele foi indelicado? Quem? Não sabe com quem ele foi indelicado? Eu nem respondi se eu acho que ele foi indelicado contigo ou não. Uma coisa de cada vez. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que você não pensou. Você chamou o contato... Aliás, você deve ter pensado, mas você não falou ainda, né? Que você está advogado e você advoga bem para você mesmo e para o doutor, que eu já proibi também de você te falar aqui. Veja bem, se você fala assim, tudo bem, Abel, tenho outra pergunta para fazer, vou fazer outra pergunta de Palmeiras, já que o Palmeiras joga. Eu não tinha. Se você faz isso, ou você fala assim, não tem outra pergunta. Acabou e saio? Não, você insistiu na pergunta, chamou o contato e o contato veio. E tá tudo certo. Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal do Vasco, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama aí que vai se representar nessa segunda-feira, e a diretoria do Vasco ainda busca alguns reforços, né? Tem alguns jogadores aí que o Vasco tá monitorando no mercado da bola, é o caso do Biel. Inclusive o Vasco já fez uma proposta de empréstimo, e também o atacante Brenner, que está na Udinese da Itália. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!